E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do DC Origins aqui no DC Brasil Club, nessa nossa saga para falar sobre a história dos quadrinhos da Liga da Justiça. Esse aqui é o vídeo 4 de uma playlist de 5, então estamos no penúltimo vídeo. E se você perdeu os primeiros vídeos até agora, no final desse vídeo você vai ter um card interativo que você pode assistir aqueles primeiros vídeos, beleza? Mas como vocês viram no vídeo passado, a DC Comics estava ali enfrentando os problemas pela sua Liga da Justiça ser engraçada demais, né? Ser muito cômica. E isso fez com que o número de vendas fosse caindo um pouco, mas aqui nessa fase que vamos falar agora, que é a fase da Torre de Vigilância, tudo melhorou e é considerada até hoje uma das melhores fases da Liga da Justiça. Então senta aí, pega uma pipoca e sejam bem-vindos a mais um vídeo do DC Brasil Club. E antes de tudo, é claro, por favor, deixe aí o seu like, por favor, se inscreva também no nosso canal e deixe um comentário também, né, sobre o que você está achando dessa nossa saga, beleza? Então vamos lá ao que interessa. Bem, como a gente viu no último vídeo, após ali a fase Detroit, a fase cômica, a Liga da Justiça não estava indo muito bem das pernas, né? Os números iam baixando bastante, o número de vendas, no caso, iam baixando bastante. E aí a DC Comics não sabia o que fazer. E coube ao Dan Hughes, quando ele começou a escrever ali os roteiros da Liga da Justiça, os números de venda aumentaram e a DC Comics novamente passou a ver que assim, eles estavam tratando como uma mercadoria B o seu produto de Liga da Justiça, que na verdade deveria ser uma das coisas mais vendidas, deveriam ser os super-heróis mais famosos da Terra. E eles começaram a plantar essa ideia, nossa, temos que fazer que a Liga da Justiça seja novamente relevante. Temos que colocar todos aqueles heróis que nós gostamos juntos porque os fãs vão adorar. E não deu outra, os fãs adoraram muito. Até porque a Liga da Justiça deveria ser o sinônimo disso, um sinônimo heróico, com os super-heróis mais poderosos e não só poderosos, né, na verdade. Os super-heróis que fossem mais justos, que fossem realmente heróicos da Liga da Justiça. Que pudessem passar essa imagem do que é ser esse ser bondoso para aquelas crianças que estariam ali lendo Liga da Justiça, né? E imagina se você consegue juntar tudo isso, toda essa honra e glória que é o ser um super-herói, com histórias fantásticas. E foi novamente isso que a DC Comics conseguiu fazer na fase da Torre de Vigilância da Liga da Justiça. E sejamos sinceros que, assim, não é puxando pro lado da DC Comics, mas a Liga da Justiça é o grupo mais conhecido dos quadrinhos, né? Se você pegar os Vingadores, por exemplo, fez um baita sucesso no cinema e tudo mais. Mas quando chega nos quadrinhos, quais são as sagas definitivas? Quais são os melhores momentos mais marcantes dos quadrinhos? Tudo isso sempre recai para a Liga da Justiça. Porque a Liga da Justiça, sim, é uma das equipes, somente falando de quadrinho, mais famosas que existem. E para compor essa nova saga, em 1996, a DC Comics escalou o roteirista Mark Waid e o ilustrador Fabian Nicieza para fazerem a HQ chamada Justice League A Midsummer Nightmare, onde um vilão chamado Destino, ele começa a fazer com que pessoas, né, que ali são pessoas sem superpoderes, passem a ter superpoderes e tira ali alguns poderes de alguns meta-humanos, para que alguma hora todos despertassem e começassem a cometer crimes contra a humanidade. E aí cabe somente a 6 heróis, quer dizer, a 7 heróis fazerem a justiça. E quem são esses heróis? É claro, não poderia ser diferente. E ali nós vamos ter o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, o Aquaman e o Caçador de Marte. E essa HQ saiu no Brasil com o nome Pesadelos de uma Noite de Verão, publicada na edição número 1 da revista Os Melhores do Mundo. E esse vilão, chamado Doutor Destino, ele não deve ser confundido com o Senhor Destino, da DC Comics, e nem com o Doutor Destino, da Marvel Comics. Ele foi um vilão original criado para essa saga. E esse vilão, ele recebe da mãe dele uma pedra dos sonhos que o próprio Sandman deu pra ela. E com isso, né, ele consegue ali fazer as suas pilantragens e maldades para enfrentar a Liga da Justiça. E esse vilão também fez algumas aparições em outras mídias, como por exemplo na série animada Liga da Justiça, do Bruce Timm, no episódio Apenas um Sonho, e também no filme da Liga da Justiça Sombria, lançado recentemente, que ó, uma maravilha só. E outra coisa importante dessa fase é que ali a Liga da Justiça estava toda zoada. Por exemplo, o Superman tinha acabado de voltar da sua morte, né? Com aquele cabelo grande lá que parecia um mullet. Na verdade, eu acho que era um mullet. O Batman estava ali ainda tendo que lidar com o fato de que o Bane quebrou a coluna dele na saga da Queda do Morcego.
O Aquaman, ele tava assim à mão, já era aquele Aquaman mais amargurado, cabelão grande com a mão de gancho. O Flash era o Wally West, né? Porque o Barry Allen continuava morto ali. A Mulher Maravilha, ela seguia bem das pernas e tal, então era uma coisa boa. E o Lanterna Verde, na época, ele era o Kyle Ryder, porque na saga Holocausto Esmeralda, o Hal Jordan, ele enlouqueceu e matou todo mundo, né? E ali todo mundo morreu, sobrou apenas aquele Lanterna Verde vivo, que foi o que entrou para a Liga da Justiça. E essa minissérie, ela foi um sucesso estrondoso, e ali a DC Comics pensou de fato, caramba, quanto tempo a gente poderia ter feito a Liga da Justiça realmente, esses super-heróis, todo mundo junto, que é essa formação que todo mundo queria ver desde o início, e arrecadar o número de vendas e de fato fazer uma coisa nos quadrinhos que fosse bem legal, bem marcante e considerada boa, né? Então eles pegaram e investiram muito mais nisso. E aí, em 1997, a DC Comics escala o roteirista Grant Morrison e o ilustrador Howard Porter para escrever Liga da Justiça número 1, que seguia ali logo o final de uma saga anterior da Liga da Justiça, onde um alienígena ele consegue, né, derrotar outros super-heróis, e aí cabe aos 7 magníficos, essas 7 peças da Liga da Justiça, que é a formação clássica, continuar dando vida ao grupo. A história inaugural dessa Liga da Justiça é chamada Nova Ordem Mundial, que mostra a chegada de um grupo chamado Hyper Clan vindo do espaço. Esse grupo, eles começam a agir como os heróis, né? Começam a salvar as pessoas, dar comida aos pobres, né? Ajudam todo mundo. E aí, só que eles são vilões e eles vão fazendo com que as pessoas, né? Eles conseguem controlar a mente e fazem com que as pessoas vão acreditando que eles são verdadeiros heróis e a Liga da Justiça não, que a Liga da Justiça são os verdadeiros vilões. E aí, né, eles vão sequestrando membros da Liga da Justiça e colocando eles enclausurados. Aí o Batman, ele chega e ele consegue resgatar os membros da Liga da Justiça, que conseguem dar uma surra no Hyper Clan e mandá-los para a Zona Fantasma, né? Alguns eles conseguem mandar para a Zona Fantasma, outros que eles não conseguiram, eles passam a fazer uma lavagem cerebral. Quer dizer, um apagamento da mente deles, algumas memórias, para que eles pensem que eles são, na verdade, seres humanos e não vão mais fazer mal para os humanos, né? Os marcianos vão ficar ali de boas na Terra. E no fim dessa saga é onde a Liga da Justiça resolve criar uma base na Lua, chamada de Torre de Vigilância, que ali, né, já é clássica, você pode ver nos desenhos da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limite, e essa torre de vigilância faz com que eles fiquem mais próximos da Terra e consigam, né, observar e cuidar muito mais do planeta Terra. E foi nessa história que o Flash mostrou que ele é realmente um dos heróis mais superpoderosos da DC Comics, que inclusive tem vídeo aqui sobre os poderes do Flash, né, como ele é realmente um cara muito poderoso, link nos cards pra vocês. Nesse confronto que o Flash tem pra mostrar seus superpoderes, ele tem que lutar contra um velocista do Hypercan chamado Zoom. Nesse combate, ele tá ali perdendo, né? Tá vendo o que eu faço? Ele pensa, cara, vou mostrar do que eu sou capaz de fazer. E assim, né? Ele dá uma volta em um piscar de olhos ao redor do mundo inteiro e consegue aparecer atrás do outro velocista e dar um soco, né? O outro velocista não conseguiu ver o que aconteceu, porque o Flash foi muito rápido, muito ligeiro e conseguiu acabar com aquilo e mostrar, cara, esses aqui são os meus poderes de verdade. E quando ele dá esse soco no Zoom, é considerado a primeira vez que o Flash usou o seu soco de massa infinita, que até hoje é usado nos quadrinhos, né? O vilão leva um soco tão grande que ele sai da órbita da Terra. E ali foi, né, foi com o Flash do Wally West e mostrou do que o Flash realmente é capaz, né? E outros roteiristas hoje em dia conseguem colocar poderes absurdos para o Flash, né? Que são realmente poderes bem legais, a ponto de ele conseguir, né, viajar no tempo, ir para outras dimensões e até derrotar velocistas muito mais rápidos do que ele, usando aqui, ó, a inteligência. E nessa época a DC Comics, eles já acharam uma mina de ouro, porque deu muito certo tudo que eles fizeram com a Liga da Justiça, e ali eles viram que não era mais um produto B nem um produto C. Liga da Justiça era uma equipe classe A que conseguia vender muito e trazer histórias muito boas para a DC Comics, né? Isso porque eles conseguiram embarcar nas ideias do Grant Morrison, que ele falou assim, cara, não tem por que o Batman e o Superman não serem membros oficiais da Liga da Justiça. Que nas outras fases, eles dificilmente eram membros fixos, né? Sempre estavam mudando ou faziam participações especiais. O Grant Morrison falou, não, cara, bora botar eles juntos, porque imagina como deve ser legal ver o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha juntos, né? E ali formar a trindade da Liga da Justiça, que inclusive, ó, é minha blusa, cara, de tão icônico que eles são. Tipo, isso você olha pra esses três, você sabe que você quer ver os três juntos. E a Liga da Justiça, eles ficam muito melhores quando esses três estão juntos, ali, botando ordem na casa, de fato.
né? Porque, pô, você imagina, naquela época dos quadrinhos, você comprava os quadrinhos e poder ver ali aquelas três figuras, aqueles três heróis que eram representações máximas, com sagas incríveis, juntos combatendo o crime, cara, todo mundo ia querer comprar. E foi isso que aconteceu nessa fase da Liga da Justiça. E foi justamente o Grant Morrison que deu ali à Liga da Justiça essa importância, né? Do que eles realmente conseguiam fazer de fato. Tiveram vários vilões que pra Liga da Justiça conseguir vencê-los, eles tinham que juntar todos os membros para enfrentar ele, né? Fazia sentido que aqueles membros estivessem juntos para combater aquele vilão. E isso o público adorou, cara. Tanto que até hoje em dia, se você pensar na Liga da Justiça, você pensa ali naqueles sets, né? Ou então algumas variações, como veio acontecendo nos 952, né? Mas aquela fase ficou muito icônica. Mas por que essa fase da Torre de Vigilância é tão icônica assim? Porque justamente o Grant Morrison ele conseguiu criar roteiros incríveis para a Liga da Justiça. Não era uma coisa totalmente dramática e dark, e também não era totalmente o oposto, né? Uma coisa somente uma comédia pastelão. Ele soube dosar muito bem, trouxe eles desafios épicos e trouxe realmente eles sendo super-heróis. E aquilo inspirava muitas pessoas. E o sucesso foi tão grande, tão avassalador, que em 2001 criaram o desenho da Liga da Justiça para Cartoon Network, que era aquele mesmo que passava aqui no SBT. Cara, e quem não cresceu com esse desenho? Eu conheci Liga da Justiça, DC Comics, por meio desse desenho. E ali, e eu sou experiência disso, não, quer dizer, eu experimentei isso, eu vivi isso, porque durante aquela fase eu assistia aquilo e depois que eu tava numa banca de revista e eu via um gibi da Liga da Justiça, eu pensava, ah, caramba, eu quero ler. Porque aquilo eu tô vendo na televisão também. Então trouxe essa retroalimentação. Quem via o desenho queria correr para as bancas para comprar a revista, e quem comprava a revista queria correr para a televisão para ver aquele desenho. Deu tudo certo. E nesse desenho eles conseguiram adaptar arcos importantíssimos criados pelo Mark Waid e pelo Grant Morrison. E, cara, isso foi um sucesso tão estrondoso que não tardou para que viesse também Liga da Justiça Sem Limites, né? Trazendo muito mais heróis e tornando ali muito mais divertido, cara. De fato, eu lembro que eu não conhecia Liga da Justiça Sem Limites. E quando eu conheci, eu falei, caramba, são muito mais heróis, é muito mais gente pra conhecer, sei lá, pra se divertir e tal, pra acompanhar. E nossa, aquilo explodiu na minha cabeça quando eu era criança. Eu queria todo dia estar acompanhando Liga da Justiça na televisão. E esse sucesso todo fez com que a Liga da Justiça ganhasse também filmes animados, como é o caso do Liga da Justiça Crise em Duas Terras, que foi lançado em 2010 e é baseado numa HQ feita pelo Grant Morrison em 2000, que é baseado numa história feita em 1964 da Liga da Justiça. Aí, claro, é necessário a gente ressaltar que, por mais que os desenhos da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites fossem adaptações dos quadrinhos, eles não seguiam tudo fielmente, né? Tanto que o Lanterna Verde, ele era outro, ele era o John Stewart nas animações, né? Que inclusive eu cresci pensando que aquele era o Lanterna Verde original. A Mulher Gavião, ela também é introduzida no lugar do Aquaman. E o Flash, ele sempre é tratado como o Wally West. Não é citado que o Barry Allen foi o Flash nunca, nunca, nunca. Nem mesmo quando o Flash vai parar na força da aceleração, naquele episódio icônico que ele consegue dar um mega soco no Brainiac, que tá fundido com o corpo do Lex Luthor, né? Nem ali o Flash do Barry Allen é citado. Mas enfim, continua sendo uma animação muito boa mesmo. E outra coisa que pode mostrar que essa fase realmente foi muito icônica é que a partir dali que é a fase que inspira os Novos 52, né? Que hoje em dia, de fato, tem muita gente que conheceu a Liga pelos Novos 52 ou passou a acompanhar as histórias deles pelos Novos 52. E essa fase da Torre de Vigilância que consegue criar aquele grupo que é muito icônico e até hoje reverbera com essas histórias. E claro, na 952 teve algumas diferenças, né? Já é um tom mais jovial pra galera teen e tudo mais, mas ainda assim é devido a essa Liga da Justiça que a Liga da Justiça dos 952 foi criada. E hoje em dia, se você é mega fã do Batman, não é somente ao Frank Miller, não. Você tem muito que agradecer também ao Mark Waid e ao Grant Morrison, principalmente ao Grant Morrison. Porque, né, eles fizeram questão de tornar o Batman esse cara que hoje em dia tem aquele meme, né? Sabe aquele meme que é o Batman é muito preparo? O Batman é muito preparado? Enfim, é graças ao Grant Morrison e ao Mark Waid. Porque de fato eles fizeram que o Batman fosse esse personagem ali com mais preparo mental, que estava sempre um passo à frente, né? A ponto de que na saga da Torre de Babel, o Batman ele tinha um plano de contenção para cada membro da Liga da Justiça, mostrando que ele não confiava em ninguém além dele próprio. E esse arco ele é tão importante que foi adaptado, né, serviu de inspiração para o filme Liga da Justiça Legião do Mal, que é o Liga da Justiça Doom, dessa capa icônica que eu pelo menos sempre vinha em banquinha de DVD pirata. Mas enfim, nesse filme, o vilão Vandal Savage, ele tenta destruir a Liga da Justiça. E para isso, alguns outros vilões
invadem a Batcaverna e conseguem roubar o plano de contenção do Batman. Então eles sabem o ponto fraco de cada membro da Liga da Justiça. E ali, né, quando eles conseguem vencer, quer dizer, os heróis conseguem vencer, é explorado a confiança que eles deviam ter um no outro, né? Principalmente o Batman e o Superman, que ali de vez em quando brigavam. E foi nessa fase também do Grant Morrison e do Mark Waid que o Batman ele começou a ser tratado como um deus ex machina. O que é isso pra você que não conhece esse termo? Esse termo é para definir aquilo que acontece no filme, ou numa série, ou num livro, qualquer coisa do tipo, que um personagem ele consegue, do nada, consegue combater o mal. Do nada ele consegue vencer o vilão. Então o Batman era isso, né? Tava todo mundo lascado, todo mundo ali na beira do precipício e o Batman conseguia do nada ter uma ideia genial ou um plano mirabolante que do nada mesmo conseguia salvar todo mundo. Então isso faz com que essa fase tenha algumas duras críticas em relação a isso, né? Porque tinha coisas bem inteligentes, tinham coisas muito bacanas de serem acompanhadas, mas também tinha o Batman sendo Deus Ex Machina, que conseguia escapar e tirar da cartola dele esses truques pra conseguir vencer os vilões e salvar a Liga da Justiça. Mas os roteiristas, né, o Grant Morrison e o Mark Waid, eles foram espertos nisso. Por quê? Porque eles usaram a técnica de ancoragem, que fazia com que o público conseguisse se identificar com um personagem que era mais humano entre os outros, né? Que o Batman ele é apenas um ser humano com muito dinheiro. Então era mais fácil uma pessoa se identificar com o Batman do que, sei lá, com o Aquaman, com o Caçador de Marte, coisas do tipo. Então o Morrison e o Waid eles conseguiram focar nisso e para mostrar que eles eram roteiristas muito bons mesmo, eles estavam conseguindo fazer sucesso justamente na era Image dos quadrinhos, que é onde tinham histórias ali muito mais loucas, com pessoas que os personagens deles vendiam horrores, mas eram personagens assim mega bombados, que a anatomia não parecia nada como a anatomia de um ser humano. E o Wade e o Mark Waid e o Grant Morrison, eles conseguiram nessa fase fazer um sucesso da Liga da Justiça, né? Fazer a Liga da Justiça ser influente novamente. Então, né? E também tinha o fato da Comics Code Authority, que não permitia que todo quadrinho fosse publicado sem passar por uma censura. E aí eles conseguiram mostrar o quanto eles eram ótimos roteiristas e criaram sagas definitivas para a Liga da Justiça. Eles eram tão bons que mesmo com o Lanterna Verde sendo o Kyle Rayner, o Flash sendo o Wally West e o Superman de mullet, eles conseguiram criar uma coisa tão boa, tão icônica que levou Liga da Justiça para o ápice de vendas e conseguiu ali conquistar novamente o público que estava se afastando da DC Comics, se afastando da Marvel Comics e indo somente para a Image Comics. E ali eles conseguiram, né, de fato, trazer boa parte do público de volta para a DC Comics. E o Grant Morrison ele era tão bom no que ele fazia, né, que ele conseguiu até chamar outros roteiristas para fazer histórias fantásticas para a Liga da Justiça, né? Entre três desses roteiristas de maior calibre que foram chamados para compor algumas histórias da Liga da Justiça, quem estavam? Estava lá, por exemplo, o Mark Millar, David Grayson e J.M. DeMatteis. E os roteiros que eles fizeram para a Liga da Justiça não eram assim coisas bacaninhas, coisas bobinhas, não. Era ali de alto calibre mesmo. Conseguiram criar sagas e histórias definitivas que mostrava porque a Liga da Justiça, né, merecia aquele tratamento todo. E ali a Liga da Justiça fazia sucesso absoluto, cara. As vendas aumentaram muito, muito, muito mesmo. E todo mundo queria ler a Liga da Justiça. E tudo isso não tinha como dar errado. E de fato não deu errado, que até hoje dá muito certo. Com histórias icônicas que até hoje reverberam entre os fãs. E claro, né, entre a crítica também da época, que gostou muito, né? Então aquele tom épico que agradava tanto os fãs quanto a crítica foi o que fez a DC Comics se encomendar do Mark Waid e do Alex Ross HQ O Reino do Amanhã, que, cara, é incrível. É uma das melhores HQs da Liga da Justiça que eu já li. Olha aqui, ó, tá aqui atrás de mim, ó, Reino do Amanhã. Ela é muito, muito, muito boa mesmo. Vale a pena essa leitura, a arte é fantástica, o roteiro é fantástico, sério. Tudo nessa HQ é de alto nível, é muito impressionante mesmo. É uma HQ com os heróis já envelhecidos, já há bastante tempo no futuro. Esses heróis, eles têm filhos que se casam com vilões e têm mais filhos e que ninguém toma mais conta de nada. Esses heróis, eles estão acabando com o mundo. Até que a Liga da Justiça, eles resolvem botar ordem na casa. Eles chegam e falam, vocês querem ver quem é poderoso de verdade? A gente mostra pra vocês quem é poderoso de verdade e tomam conta de tudo. É uma HQ muito boa mesmo, muito épica, muito fantástica. Vale a pena ser lida. E aqui a gente separou algumas HQs que são assim fantásticas dessa fase, que é uma indicação para vocês poderem ler, né? Elas são Pesadelo de uma Noite de Verão, de 1996, Nova Ordem Mundial, de 96 também, Noite Final, Fogo no Céu, de 1997, A Pedra da Eternidade, de 97,
DC 1 milhão, de 97 também. Camelot, de 98. Terra 2, dos anos 2000. Terceira Guerra Mundial, também lançada em 2000. Escada para o Céu, de 2000. E Torre de Babel, de 2001. Depois da saga da Torre de Babel, a Liga da Justiça eles ficaram ali um pouco, sem confiar no Batman, porque afinal ele fez um plano de contingência para cada membro da Liga. Mas isso foi resolvido e eles seguiram para outras histórias épicas, que são, por exemplo, Mundos em Guerra, que durou de 2001 a 2002, Era Obsidiana, de 2002, Liga da Justiça e Vingadores de 2003, que mostra ali nesse crossover que o Superman também pode levantar o martelo do Thor, ele é digno sim. Liga da Justiça Elite, de 2004, Crise de Identidade, de 2004, onde nessa HQ, né, ela é bem problemática e ali a Liga da Justiça enfrenta umas barras bem pesadas mesmo, como por exemplo os pecados deles foram revelados. E também essa tem uma cena chocante, que a personagem Sue Dibney, ela é morta pelas mãos da personagem que é a ex-esposa do Electron, a Jen Lauren. A outra HQ é a Contagem para a Crise Infinita, de 2005, aonde ninguém acreditava em ninguém depois da última saga que teve, né, que todo mundo ali teve seus pecados revelados, e o Batman, louco da vida, ele também criou um satélite para ficar vigiando os heróis e os vilões. E aí, né, os vilões da organização Checkmate, controlada pelo Maxwell Lord, eles começam a combater a Liga da Justiça. Esse vilão, Maxwell Lord, ele mata o Besouro Azul e começa a controlar a mente do Superman para que o Superman possa matar os outros grupos, né, e fazer maldade pelo mundo inteiro. Mas no final, a Mulher Maravilha ela consegue, né, quebrar o pescoço do Maxwell Lord e assim ele morre e para com tudo. Depois vem a Crise de Consciência em 2006, aonde teve a volta do Superman Prime, também teve outra coisa bem marcante que foi a destruição da Torre de Vigilância, um encontro, né, entre o Batman e o Superman que foi muito áspero. Que o Batman olha pro Superman e fala: a última vez que você influenciou positivamente a vida de alguém era quando você estava morto. E para encerrar tudo, literalmente, veio a saga Crise Infinita, de 2006 também, aonde eles têm que enfrentar o Superboy Prime, que mata gente pra caramba. Eles conseguem aprisioná-lo num sol, né? Ali, o Superman da Terra 2, ele morre. O Superboy também morre. E outro fato importante também dessa saga é que a Mulher Maravilha, ela impede que o Batman mate o Lex Luthor da Terra 3. Então ela consegue se redimir e ali todos os heróis se olham como iguais e finalmente acaba aquela desconfiança que eles tinham um ao outro e eles conseguem seguir para a Liga da Justiça, né, que vai durar até os dias de hoje. Então muitos eventos importantes aconteceram na fase da Torre de Vigilância da Liga da Justiça, né? Até hoje é uma das melhores e olha quantas histórias épicas eles criaram. Isso tudo no Brasil já foi lançado encadernado, você pode ainda conseguir achar, mesmo que não seja numa livraria ou na Amazon da vida, e num sebo você ainda consegue achar essas coisas, né? E é isso, foi uma fase muito importante e que guiou ali para a fase dos 952, que vai ser a fase que vamos tratar no quinto e último vídeo dessa nossa saga da DC Comics Origem, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de deixar um like, um comentário e se inscreve no nosso canal, por favor, e até o nosso próximo e último vídeo. Tchau!